Você começou o ano, fez suas metas, estava disciplinado, resolveu começar a treinar, se alimentar direito, resolveu começar a se cuidar mais, começou a chegar ao final de janeiro, o negócio começou a despencar. Mano, você estava indo tão bem. Seguinte, nesse vídeo eu vou te dar dicas de como se manter motivado naquilo que você quer fazer. Então vamos nessa. Hey, aqui é o Anderson. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve que aqui eu dou dicas para você não melhorar só o seu visual, mas também melhorar aqui dentro, cara, seu desenvolvimento pessoal, você entender como melhorar na sua vida, ter mais autoestima, mais autoconfiança. Então se inscreve aí agora, demorou? A motivação é uma coisa que é complicada de se ter sempre. Você obviamente já ouviu falar que não seja motivado, tenha disciplina. Obviamente que a disciplina tem que estar sempre em primeiro lugar. Você entender que o que tem que ser feito e acabou, é sua prioridade. Independente de você estar se sentindo mal, se sentindo bem, o que tem que ser feito, certo é o certo. Simples assim, mas ser disciplinado é questão de hábito. E o segredo de tudo, de motivação desse vídeo, eu quero te dizer, tá dentro do hábito. Você vai criar o hábito de ser disciplinado. Você não vai, de uma hora para outra, conseguir parar de ser indisciplinado e parar de fazer aqueles hábitos que você simplesmente sempre fez a vida inteira. Você vai ter que desenvolver novos hábitos e é aqui que eu quero colocar um ponto muito importante. Algumas coisas que você quer fazer na sua vida dependem de como você começa, quase que como um carro. Sabe quando o carro vai dar a marcha, você precisa iniciar, você usa a primeira marcha para dar aquele torque inicial, ligar o carro, ele começa a andar e depois fica muito mais fácil manter um carro andando, aquele que já está em movimento, do que você tirar o carro que não tem movimento e começar a andar. Isso para correr, isso para qualquer tipo de movimento. E assim também para movimentos de algo que você quer fazer na sua vida. Se você quer se movimentar, o começo vai ser um pouco mais difícil. E aí que tá os hábitos atômicos. Inclusive, se você quiser um livro interessante para ler e entender um pouco mais sobre isso, livro Hábitos Atômicos, exatamente esse nome. Livro sensacional, você vai aprender muita coisa e pode ser já um hábito atômico para você. Ler é algo que vai começar a te alavancar para outros hábitos. E é esse o segredo. Pequenos hábitos que você vai adaptar na sua vida vão te alavancar para hábitos maiores. Então a gente está falando de hábitos atômicos. Eu tenho para mim a minha rotina matinal. Se eu não faço a minha rotina matinal, eu vejo que o meu dia, cara, estraga, não tem como. Então, às vezes, eu tô na correria, cara, eu tento dar um jeito de pelo menos fazer a minha rotina reduzida, mas fazer. Não deixar de meditar, não deixar de fazer o meu diário. Então, eu tenho um diário que eu sempre falo como eu acordei, como eu tô me sentindo motivado, como eu dormi. Eu sempre vejo mais ou menos como eu tô me sentindo e eu coloco isso. Eu já falei aqui em outro vídeo, inclusive os vídeos que eu falo sobre desenvolvimento pessoal, sobre hábitos, etc. Eu vou deixar nos cards para você continuar vendo e aprender mais sobre o que eu tô falando aqui. Então eu tenho minha rotina com diário, com meditação, vou para academia, depois eu volto, como, e aí eu vou seguir minhas coisas. Minha rotina é quase 1 hora mais ou menos de coisas que eu faço e por isso que eu prefiro acordar mais cedo, então eu acordo mais cedo para ter tempo de fazer essas coisas. Eu tiro um pouco do meu tempo à noite, que talvez eu poderia estar vendo uma Netflix, que eu poderia estar fazendo alguma coisa mais relaxante, porque à noite eu já estou cansado, não tenho muito saco para fazer coisas que eu preciso pensar, coisas produtivas. Então geralmente eu faço coisas que não são produtivas, e aí eu tiro um pouquinho desse tempo, durmo mais cedo, acordo mais cedo. Quando eu acordo mais cedo, eu tenho tempo para fazer as minhas coisas. Então aí já começa um hábito atômico. Já começou na noite anterior o meu hábito de eu decidir dormir mais cedo para poder acordar mais cedo, mais disposto. Mais disposto, eu faço a minha rotina. Quando eu faço a minha rotina, eu sinto mais energia. Essa mais energia que eu tenho, eu vou colocando nos meus negócios, nos meus projetos. Eu vou fazendo tudo isso com mais energia através do hábito que eu tive de antes dormir mais cedo. 2, também, eu planejei meu dia, eu tenho exatamente planejado, e a gente vai falar um pouco sobre isso depois, e aí quando eu acordo fica muito mais fácil de fazer minhas coisas. Então a motivação fica muito mais simples por eu ter tudo resolvido antes, por eu ter tudo planejado, por eu ter tudo já meio pensado, beleza, eu vou ter minha rotina, eu acordo, faço minha rotina, já me sinto melhor, eu vou treinar, que a gente vai falar sobre isso depois também, mas treinar, muita gente acha que, porra, eu sinto cansado, me sinto mal, mas mano, se você se movimenta, você joga sangue pro seu corpo, o negócio começa a movimentar aqui, você vai sentir muito mais energia no seu dia a dia. Você vai dormir melhor, você vai respirar melhor e você vai sentir mais disposição. Não é porque você vai ficar cansado muscular que você vai ficar cansado mentalmente também. Então presta atenção nisso. Nos seus hábitos atômicos. E isso negativamente também. Se você vai comer uma porcaria de manhã, tem gente que, cara, chega de manhã cedo, mete um pãozão com uma Nutella e come aquilo. Velho, você tá ferrando com a sua produtividade, você tá ferrando com a sua motivação. É óbvio, você merece. É isso que é uma coisa que tem que pôr na sua cabeça. Você merece como você tá se sentindo.
Porque como você tá agindo é o que vai resultar no seu sentimento. Se você tá comendo um monte de porcaria, você vai se sentir mal. Se você tá consumindo, e quando a gente fala comendo, a gente não fala só comendo como comer mesmo, se nutrir, se alimentar. Você também tá se alimentando, comendo conteúdos. Cara, esses dias, o que tava acontecendo? Tava acontecendo aquela questão da invasão do pessoal no Planalto, sabe? Rolou toda essa treta aí. E aí eu, tipo, comecei, caramba, a galera tá, olha o que a galera tá fazendo. Comecei a ver notícia, comecei a entrar em site de notícia. Cara, daí, pô, acabei de ver uma notícia lá que a polícia tava com o carro, atropelou uma rapaziada. Mano, e daí bateram no cavalo. Cara, a cabeça já começa a ver esse monte de coisa, essa loucura aí tá acontecendo no mundo. E isso eu percebi que começou a me deixar mais ansioso. Eu tava me sentindo, caramba, já, sabe? Pô, tu começa a se sentir num estado quase que de pânico, não de pânico ainda, né? Não chega nesse nível, mas mais ansioso. Eu tava começando a sentir minha energia baixar e eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Aí eu parei pra me analisar e por isso que é importante o diário. O diário é o momento que você se analisa, que você pensa, que você olha o que aconteceu no seu dia, que você planeja o seu dia, que você sente como você tá, que você se observa. E é muito importante fazer isso, mas isso eu já falei. Olha o meu vídeo sobre o diário. Cara, isso faz a diferença. Eu olhei pra mim, vi que eu tava consumindo esse monte de conteúdo, ou seja, tava comendo, tava me alimentando de um monte de porcaria que não ia agregar em nada pra minha vida. Pra que eu quero saber se o que tá acontecendo lá no Planalto, se a galera tá invadindo, se a galera foi presa ou não, se a polícia se bateram no cavalo? Cara, isso não me agrega em nada. Em nada. Só em uma curiosidade. Então, para que eu quero ficar sabendo disso? Eu prefiro ter curiosidade sobre como eu fazer dinheiro de algum jeito, curiosidade sobre, pô, nova revolução agora da inteligência artificial, quais estão vindo, como é que vai ser. Muito mais legal eu ter a minha mente com coisas mais produtivas e legais e importantes do que a minha mente com notícias de tragédia, notícias de coisas ruins. Cara, isso acontece todo dia e não tem como fugir. Então, assim, se é uma notícia muito importante, ela vai chegar a mim de alguma forma. Se eu preciso saber dessa notícia, alguém vai me contar, ela vai ser tão divulgada que eu vou saber de algum jeito, mas eu não preciso ficar vendo notícia, não preciso ficar consumindo e recebendo isso. Tinha uma época que eu ficava vendo vídeos de polícia, então polícia invadindo. Cara, esse tipo de coisa só coloca negatividade na sua mente, tira a sua energia. Então, é um hábito negativo, um hábito lá no começo do dia, que eu vendo meu celular, rolei o feed, vi a notícia, comecei a ver outra notícia sobre isso. Um hábito pequenininho de olhar a notícia, pum, foi atômico e se transformou numa corrente de hábitos que me deixou mal, me deixou ansioso, tirou minha produtividade. Observe que os hábitos são atômicos positivamente e negativamente. Então, se você quer se manter motivado, se você quer conseguir construir disciplina, presta atenção no que você está se alimentando. Não só na boca, mas no seu ouvido, nos seus olhos, no tato. Em todos os sentidos, o que você está consumindo faz toda a diferença. E aí entra o autoconhecimento. Faça seu diário, observe isso todos os dias, fechou? Então, a gente falei sobre o mais importante, aí vem o principal, quando você já está ok com o que você está se alimentando, com o que você está consumindo, que é a organização e o planejamento. Eu tenho TDAH, já fiz um vídeo falando para vocês sobre TDAH. Para quem não sabe, TDAH é um transtorno de atenção. Inclusive, mais pessoas vão ter isso no mundo por conta da quantidade de informação rápida que a gente tem, geração TikTok, negócio muito rápido, a sua atenção fica muito fraca e o nosso cérebro está definhando nesse sentido. Eu tenho um transtorno, ou seja, o meu cérebro, ele tem uma dificuldade em prestar atenção nas coisas, ele tem uma dificuldade de fazer uma manutenção de dopamina, que é basicamente o hormônio que ajuda a gente a se sentir motivado para fazer alguma coisa, ele tem uma dificuldade nisso. E ele tem uma facilidade em se sentir motivado com coisas que geram muito dopamina. Então é muito fácil de um TDAH perder tempo pra caramba vendo alguma coisa inútil, mas que é divertida, ou que é legal, ou que sabe, uma coisa que é gostosa pro nosso cérebro, que é bacana de ver. É muito fácil ficar naquele estado de hiperfoco nesse tipo de coisa. Então eu aprendi a manipular isso, ou seja, eu quero entrar em estado de hiperfoco, ficar muito focado em alguma coisa que eu quero fazer, mas eu preciso entender como manipular minha mente para gostar disso. Então eu dou um jeito de fazer a minha mente acreditar que isso vai ser muito legal, muito gostoso. Eu faço isso visualizando o resultado, visualizando as coisas que eu vou fazer. Por exemplo, para gravar esse vídeo eu tava com um saco, cara, não tava afim. O que eu fiz? Eu pensei, cara, tem pessoas que precisam ouvir essa parada. Tem pessoas aqui do outro lado dessa tela que, assim como eu, estavam em situações quase depressivas, que já tiveram pensamentos até de se excluir desse mundo. Eu já tive esse pensamento e eu sei que tem gente que tá assim também. Eu sei que tem gente que tem dificuldade de se motivar e precisa ouvir essa parada. E se eu falar,
quem sabe esse cara vire alguma chave aqui e comece a fazer as coisas que eu tô falando. Porque isso que eu tô falando pra vocês, eu não tô falando da boca pra fora. Eu tô falando uma coisa que eu faço, que muda na minha vida. A minha vida esse ano, cara, só no mês de janeiro, velho, eu tô ganhando 3 vezes mais do que eu ganhava mês passado. Só no mês de janeiro. Eu simplesmente fiz alguns ajustes, comecei a mudar, comecei a me mexer, comecei a fazer conexões, comecei a ler mais, comecei a aplicar o que eu lia. Cara, eu tô simplesmente voando no começo desse ano. E, cara, 2023 vai ser doideira. Mas porque eu tô cuidando muito mais de mim. Coisas que eu já sabia o que fazer, mas não fazia direito, eu fazia mais ou menos. Esse ano eu tô fazendo com quase uma perfeição. Ainda não tô perfeito, mas tô sendo muito meticuloso na minha organização, nas coisas que eu faço. E isso tem gerado resultados insanos. E pode resultar também para você, resultados insanos, quando você tiver essa atenção na organização. E não é tão difícil. Eu gosto de fazer semanalmente. Então eu chego lá, ontem, né, no caso hoje é segunda, eu tô gravando segunda. Ontem, domingo, eu peguei, parei, coloquei tudo que eu queria fazer. Então, como eu trabalho também com produção de conteúdo, eu coloquei todos os conteúdos que eu queria fazer, tudo alinhadinho, tudo lá bonitinho na tabela. Beleza, fechou, é isso que eu quero fazer? Beleza. Agora eu vou para minha agenda. E vocês podem só fazer a parte da agenda se vocês têm outro tipo de trabalho, outro tipo de coisa que vocês fazem. Chega na agenda, na semana, beleza, com quem que eu quero me conectar, o que que eu vou fazer nessa agenda, que eventos que vão ter essa semana, o que que eu vou colocar nessa agenda aqui. Colocou? Fechou. Você tem a sua agenda. E aí, você pode fazer ou na própria agenda, eu prefiro ter uma lista de tarefas. Então, eu tenho o meu painel de organização do meu conteúdo, do meu trabalho, eu tenho a minha agenda, onde eu tenho os eventos, as coisas importantes, as pessoas que eu quero me conectar, e aí eu tenho a minha lista de tarefas, e eu uso isso no aplicativo Todoist, que é um aplicativo sensacional, e eu coloco lá exatamente o que eu vou fazer no outro dia e algumas coisas da semana que são mais pontuais e importantes, mas simplesmente o outro dia eu planejo sempre no dia anterior. Então, todo de noite eu chego lá 8, 9, às vezes 10, às vezes se o dia foi muito produtivo, meia hora antes de dormir, coloco meu óculos amarelo, bloqueador de luz e vou no PC e, cara, eu planejo exatamente o que eu vou fazer. Eu planejo, eu quero acordar às 5, quero às 5 fazer minha rotina, quero às 6 ir treinar, cara, eu coloco lá exatamente o que eu vou fazer e ainda elenco em prioridades. Então tem P1, P2, P3. P1 é muito importante, não posso deixar de fazer. P2 eu quero muito fazer. P3, se der tempo eu faço. Se por algum motivo as outras atividades se alongarem e eu não conseguir, o P3 vai ser jogado para outro dia. Então eu elenco muito bem o que eu tenho que fazer, o grau de importância. E aí, velho, tá muito claro, eu não preciso pensar. E aí eu não preciso ficar me preocupando em que fazer, perdido. Se você está desorganizado, você não sabe direito o que fazer. O caminho fica muito escuro. Agora, se você está organizado, você sabe para onde você tem que ir. Você está simplesmente com o mapa feito ali, como se fosse um GPS. E você, não, beleza, eu quero daqui para um ponto A, eu quero chegar lá não sei aonde, ponto B. É só isso que eu tenho que fazer. Já está tudo escrito, sua mente já começa a trabalhar. E isso vem uma parada que é interna sobre a mente, que é legal a gente falar também. E o que eu quero falar é sobre a identidade. O que é a identidade? O que você acredita que você é. Mas acredita de fato. Você acredita que você é um cara que é um... Desculpa a palavra, mas você acredita que você é um merda? Você acredita que você é um cara feio? Você acredita que você é um cara zoado? Você acredita dentro de você. A gente não tá falando de que você fala da boca pra fora. A gente tá falando do que você sente aqui dentro. Aqui na tua mente, no teu coração. O que você sente que você é? Você sente que você é um cara... Por exemplo, se você tá querendo emagrecer, você sente que você é um cara gordo? Você se identifica com isso? Então é essa a questão. Muitas vezes você quer começar a fazer alguma coisa que é para evoluir, para sair daqui e ir para lá, mas você não se vê como alguém daquele jeito. Então, vamos voltar por exemplo do cara gordo. Você é um cara gordo e quer emagrecer, quer ter um shape, quer estar da hora. Mas você sempre que começa uma coisa, começa a parar, porque sempre que você faz isso, você tá se observando como um cara gordo que tá tentando ter hábitos. Você tá tentando se comportar como um cara shapeado. Você é um cara gordo tentando ter hábitos de um cara shapeado. E é um pouco difícil de a sua mente assimilar isso, porque você simplesmente acredita que você é gordo, então a sua mente, o seu subconsciente começa a alimentar a sua mente com desejos e sentimentos de um cara gordo. Então você vai ter sentimentos e desejos de procrastinar, você vai ter sentimentos e desejos de se alimentar de um monte de porcaria, de ter gordura, você vai ter sentimentos e desejos de não ir treinar, de ficar cansado em casa, solto. A sua mente acredita nisso. Então a sua mente ela é muito louca, porque se você começar a se visualizar e se perceber como um cara shapeado, a sua mente vai começar a jogar sentimentos disso. É um pouco estranho de entender, mas quando você começa a praticar isso no dia a dia, você percebe os resultados.
Inclusive, já que eu já falei de um livro antes pra vocês, eu vou falar de um outro, e esse eu reli recentemente, e é um puta de um livro que fala sobre essa mentalidade. E o livro fala sobre enriquecimento. O nome do livro é Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill, e ele fala sobre essa parte de pensamento. Que o nosso pensamento ele não é só o nosso consciente aqui, o nosso subconsciente, mas ele tem uma coisa... Cara, eu não posso resumir isso aqui agora pra vocês, porque vai ser muito longo o vídeo, mas leia esse livro, ou se vocês quiserem que eu fale sobre esse assunto e for interessante pra vocês, deixe aqui nos comentários, que aí eu faço um livro só sobre esse conceito do Quem Pensa Enriquece, sobre a identidade. Mas pra resumir, se você quer ser um cara, quer sair de um cara gordo, um cara shapeado, se veja como um cara shapeado. Se sinta como um cara shapeado. Imagine, sinta você, os músculos, se imagine assim, sinta isso, mas não só sinta isso, carregue isso de emoção. Sinta a felicidade de se olhar no espelho, sinta que você tá bem pra caramba, você já tá sentindo isso. Quando você tá sentindo isso, aí é o momento de você colocar num plano, beleza, eu tô sentindo isso, como é que eu vou fazer pra chegar agora nisso? Tô sentindo isso, agora beleza, eu tenho que fazer isso todo dia, tal. E todos os dias vai renovando esse mesmo sentimento. Fica muito, mas muito mais fácil de se sentir motivado porque você não está lutando contra você mesmo. Esse é um dos problemas de você perder motivação. Você fica lutando contra você mesmo, aí você tá lascado porque você vai perder uma hora, você vai se sentir cansado. Agora, quando você se visualiza como um cara pica e começa a agir como um cara pica, você tem os planejamentos, as coisas que você quer fazer, você não tá lutando contra você. Você tá sendo um parceiro de você mesmo, fazendo as coisas que você simplesmente acredita, porque você tá vivendo como você tem que viver, porque obviamente a sua mente, o seu subconsciente entende, beleza, eu sou um cara shapeado, então o que um cara shapeado faz? Faz isso, você vai começar a sentir vontade de fazer as coisas que um cara shapeado faz, entendeu? Você tá manipulando a sua mente através da sua identidade. É uma coisa meio doida, parece absurdo, parece papo furado, mas testa, faz isso que eu tô te falando, pensa, imagina e principalmente carrega de emoção, que você vai começar a colher o resultado, você vai se sentir muito mais motivado. E a questão não é nem se sentir motivado, você vai simplesmente fazer, porque vai se tornar natural, vai ser a sua identidade, aquilo já é natural para você, fechou? E no dia a dia é muito fácil de você acabar perdendo a motivação, obviamente você vai ficar cansando as coisas, você vai fazer, cara, você vai estar com uma energia num dia aqui, no outro dia você vai baixando, é fácil, é fato, tipo, isso vai acontecer. Agora, é legal você ter essa manutenção como? Ouvindo gente foda, consumindo gente foda. Começa a seguir caras que falam sobre produtividade, começa a seguir caras que são ricos pra caramba, que ostentam mesmo, mas não se compara com esses caras. Começa a observar o estilo de vida deles, começa a observar as coisas que eles falam, as coisas que eles consomem. Começa a carregar essa energia, esse negócio, essa produtividade, essa parada que realmente traz sucesso na vida dessas pessoas, seja qual for o seu objetivo. Aqui eu tô falando de enriquecimento, mas pode ser caras que, eram gordões e conseguiram ficar shapeados, eram magrelos e conseguiram chegar no shape, eram caras que, viviam na favela e do nada os caras estão ricos. Começa a entender como é que é o dia a dia desses caras, o que eles estão fazendo, começa a observar isso, começa a ouvir esses caras. Diariamente ouça gente foda. Isso vai também te ajudar a se sentir mais motivado. Eu faço isso direto, eu vejo vários vídeos de motivação todos os dias, pelo menos um ou dois, eu tô lá, começo a ouvir histórias, começo a ouvir entrevistas, podcasts, esse tipo de coisa. Lembra que a gente falou do que a gente consome? É uma coisa que vai consumir, você vai ouvir aquilo, então você vai consumir através da sua audição e isso vai começar a trabalhar aqui dentro de você e vai te ajudar a sentir mais motivado. E já que a gente falou de ser saudável e tudo mais, vou passar rapidinho aqui, mas cara, o seu estilo de vida em alimentação e exercícios interfere diretamente na sua motivação. Você vai sentir muito mais energia se você se exercitar regularmente e comer de maneira saudável. Evitar um monte de fritura, evitar um monte de açúcar, evitar um monte de coisas que você já sabe o que é. A gente sabe o que é ruim pro organismo, a gente sabe o que é gorduroso, a gente sabe o que vai deixar a gente pesado. A gente só come isso porque é gostoso, que é legal no momento. Mas a gente sabe que, logo depois de acabar, a gente sente aquele negócio pesado, difícil. Uma vez ou outra, uma vez na semana, um churrasquinho, uma saída, um bolinho na festa da família, não tem problema. O problema é comer isso diariamente, como isso tá no teu dia a dia. Isso só vai estragar a sua motivação. Então dá uma olhada, cara, observa isso. Se vê como alguém saudável e começa a agir como alguém saudável, que isso também vai interferir em qualquer objetivo que você tiver e você vai se sentir mais motivado também. Então, para resumir, se você quer se sentir mais motivado, primeiro, preste atenção nos seus hábitos, tenha hábitos atômicos, hábitos pequenos, mas que vão levar a algo muito maior, hábitos que te alavancam para coisas maiores.
Se observe, tenha um diário, observe você mesmo, entenda seus sentimentos. 2, também seja organizado. 3, na verdade, seja organizado, comece a planejar melhor isso. Observe o que você consome em todos os sentidos, seja na audição, no tato, no paladar, no olfato, o que você está consumindo, o que você tá vendo também. Observe isso, cara. Ouça gente foda, consuma coisas fodas, consuma comidas que você acha que é foda, que vai te levar a ser mais saudável e se veja, sinta de verdade, carregue assim com emoção o sentimento de que você já é aquilo que você quer ser. Sinta isso de verdade. Vai ficar muito mais fácil de você se sentir motivado, tá? Eu me sinto como um cara multimilionário. Talvez eu não seja hoje ainda, mas as minhas ações estão me levando a isso. Eu estou trabalhando para isso. Eu estou encontrando os caminhos para isso. E simplesmente, por eu estar com esse pensamento, e eu falei para vocês que a minha renda aumentou pra caramba, e eu não quero falar isso para zoar, para tentar ser arrogante, mas para falar que por conta desse pensamento, eu comecei a tomar algumas atitudes, eu comecei a me conectar com algumas pessoas, eu negociei umas coisas diferentes que eu precisava negociar, eu resolvi algumas coisas que eu estava empurrando com a barriga antes e não estava conseguindo resolver. Então, através da minha mente, eu simplesmente estar focado naquilo, o negócio começou aqui dentro, no subconsciente, trabalhar mais fácil. E eu comecei a ter ideias e coisas iam surgindo, eu não entendi de onde vinha, mas vinha justamente de eu estar nutrindo isso dentro de mim. Então, faça isso também. Você vai ter muito mais sucesso aí, vai se sentir muito mais motivado. Então, se o seu problema é se manter motivado, tenta seguir essas dicas, coloca aí no seu dia a dia, quem sabe seja da hora pra você. Se esse vídeo foi massa pra você, se achou que foi legal, não é um tipo de vídeo que eu faço sempre, eu faço às vezes trocando ideia de vez em quando, e esse eu tinha vontade de fazer, resolvi, mandei bala e comecei a fazer, tô aqui gravando. Se for legal pra você, me conta aqui nos comentários se fez sentido. Fechou? Se você quer mais vídeos assim, também comenta aqui. E se você não é inscrito nesse canal, se inscreve, que eu dou muita dica legal aqui, tanto de cuidados pessoais, cuidado com estilo, cuidado aqui, pra você ficar mais bonito, quanto coisas que são pra você se alavancar mais aí nos seus objetivos. Então, tamo junto, a gente se vê numa próxima, um grande abraço. Valeu!